Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza do coração, porque não tinham acreditado naqueles que tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. No Sagrado Evangelho de hoje nós vemos como que Jesus aparecendo a Maria Madalena e também aqueles discípulos que caminhavam para o campo, rumo a Emaús, vemos que eles voltam a anunciar e o evangelista São Marcos vai dizer que os apóstolos não acreditam. Depois, Jesus vai aparecer aos 11 discípulos e ali vai repreender eles, dizendo sobre a falta de fé e a dureza de coração daqueles discípulos. E por fim, vai chamar a eles a ir anunciar ao mundo inteiro o Evangelho a toda criatura. E aqui nós vemos como que Jesus ele vai nos adentrando nessa obra de anúncio do Evangelho. Mas esse anúncio do Evangelho que precisa primeiramente ser acolhido, recebido e aderido, para que a partir dessa adesão a esse Evangelho, a esse anúncio da ressurreição de Cristo, desse Jesus que está vivo e ressuscitado em nosso meio, que nós temos essa experiência, a partir dessa experiência que nós vamos realmente sendo essas verdadeiras testemunhas da ressurreição para os nossos irmãos. É claro que precisamos cuidar sempre dessas 2 coisas que têm a ver com a nossa vida interior, que é a falta de fé. E o que significa a falta de fé? Seria uma falta de confiança, uma incapacidade de ir nos abandonando em Deus, de ir cada vez mais dando esse voto de confiança a Deus. E isso é um sinal, a falta de fé é um sinal da vivência da própria vontade, da dificuldade de renúncia da nossa própria vontade para viver a vontade de Deus. E a dureza de coração, naturalmente, é esse enrijecimento da nossa vida para realmente ter essa experiência de empatia, de compaixão, de misericórdia, da misericórdia de Deus, desse Jesus que vem até nós para nos dar a possibilidade e a oportunidade de participar da sua vida, de experimentar a sua presença viva e ressuscitada em nós. Veja que Jesus aparece a Maria Madalena, aquela que o evangelista ainda diz que Jesus expulsou 7 demônios. Veja que a obra de Deus é uma obra realmente de expulsão dos demônios da nossa vida, dos pecados, dos vícios. Depois aparecem aqueles homens que vão caminhando desiludidos. Veja que também Jesus Cristo vai àqueles homens para restabelecer a esperança daqueles homens. E assim nós precisamos também aderir a esse anúncio do Evangelho, para que esse anúncio do Evangelho realize essa grande obra de fé, de esperança e de caridade dentro da nossa vida interior, para que nós possamos realmente lutar contra a falta de confiança, para não deixar o nosso coração endurecer, porque um coração endurecido, ele vai como que enrijecendo e vai fazendo com que a gente cada vez mais viva só para nós mesmos, sem sermos capazes de participar da vida dos nossos irmãos. E por fim, no Sagrado Evangelho, Jesus Cristo vai dar
um mandato missionário a eles, para que eles possam anunciar. E Jesus vai dizer: ide pelo mundo inteiro. Isso significa que a obra de anúncio não é somente para um povo, mas é para o mundo inteiro. Ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda criatura. E aqui nós temos algo essencial para o nosso entendimento, porque o anúncio do Evangelho não é só aos homens, mas é a toda a criatura, toda a criação de Deus. Isso significa o quê? Porque o Evangelho ele precisa ser anunciado através da vida, através dos atos, através da nossa forma nova de viver e conviver com toda a criação de Deus. Aqui, implicitamente, nós temos aquilo que Jesus Cristo ele devolve a cada um de nós, que é esse munus regio, a capacidade de administrar bem a criação de Deus. Aquilo que realmente Deus fez lá na antiguidade, quando criou o ser humano, colocou no Jardim do Éden e disse a eles, se nós olharmos no capítulo 2 do livro do Gênesis, vamos ver isso. Deus colocou o ser humano no jardim para cuidar, guardar e cultivar. Assim nós precisamos também, cada vez mais na nossa vida, aprender a cultivar, a guardar a criação de Deus. E nós fazemos isso através desse anúncio do Evangelho, dessa boa nova, da vida nova, essa boa nova da salvação, essa boa nova da restauração de toda a criação através dos seres humanos, que somos nós. Por isso que nós somos chamados a anunciar o Evangelho a toda criatura, não somente aos homens, mas todos os nossos atos, todas as nossas atitudes nessa terra é sim um anúncio dessa boa nova. E é isso que nós precisamos aprender a fazer, porque no anúncio da boa nova nós vamos tendo cada vez mais também essa experiência do ressuscitado em nós. Aí sim a nossa fé ela vai crescendo e o nosso coração ele não fica endurecido, porque o próprio Deus ele vai como que nos dando um coração de carne, esse coração capaz de se compadecer, esse coração que é capaz de ter uma empatia para com os nossos próximos, para que nós possamos também desejar firmemente buscar a salvação dos nossos irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.